Olá, eu sei que você me conhece, eu sou Pitito, ou eu sou Giovanni, né, para a faculdade, e esse vídeo ele está sendo feito para um trabalho dela, né? Então eu vim falar para vocês hoje da Revolução dos Bichos de George Orwell. Vim também responder duas perguntas simples, que é qual é o animal que eu mais me identifiquei e qual é o animal que eu menos gostei. Primeiramente, quem é George Orwell? Segundo o Google é esse daqui, né? O nome dele é esse. Ele também é um escritor e já foi jornalista, certo? Uma coisa que não diz aí que é muito interessante saber e citar é que ele também participou da guerra civil que ocorreu na Espanha, né? E esse livro, A Revolução dos Bichos, ele foi simplesmente uma sátira, né, que chama ácida, por assim dizer, da União da República Socialista Soviética. Então o livro foi criado como uma crítica, né, ao comunismo que acontecia lá. Tanto que na primeira página do livro é a apresentação dele e ele fala, né, que é isso aí que vocês estão vendo, as coisas que o livro retrata. Claro que tem algumas coisas a mais que você pode tirar dele, porém isso aí é o jeito que você deve encarar o livro e o conceito que ele foi criado até então. Bora lá pro livro. A Revolução dos Bichos, né? Tudo começa falando de Jones, que era o fazendeiro ali, que cuidava daqueles animais, que na verdade não cuidava tão bem, que até então ele dava o mínimo de comida e água para os animais sobreviver e fazer eles trabalhar muito. Então é aquilo, muitas horas de serviço, pouco retorno. O que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, por exemplo. As horas que a gente trabalha são muitas por retorno ser muito pouco. Então a gente acaba nesse quesito aí parecendo os animais do livro, né? Sendo controlado por o nosso patrão ou por alguém, o nosso Jones. Uma reflexão aí já no comecinho do livro que a gente já pode ter. Mas nessa fazenda existia um porco chamado Major, que ele era muito respeitado lá, e ele acaba chamando todos os animais para uma reunião no celeiro, certo? Então eles esperam Jones dormir, que era o dono da fazenda, um bêbado que estava até apertado em situação financeira, e ele bebia todos ali e acabava dormindo chapado. Então ele dormiu, né? E os animais se reuniram. Nisso daí, o Major, que era o porco, né, respeitado, decidiu então que ele queria fazer uma revolução. Ele encorajou os animais, ele fez várias falas e também fez ele cantar um hino, que é esse hino aí também que vocês estão vendo na tela. Esse hino é muito marcante, porque os animais, pelo menos para os animais, né, eles cantaram ele 5 vezes seguidas, aí Jones acorda e atira no celeiro, porque ele achou que tinha uma raposa comendo os bichos lá, né, muito brabo. Mas enfim, ele também fala nessa reunião, antes do tiro acontecer, que ele não ia ter muito tempo de vida entre eles. E acontece que 3 dias depois dessa reunião, na verdade 3 noites, como o livro diz, ele acaba falecendo. Então todos os animais se reúnem novamente no celeiro após Jones dormir e vão conversar, que eles são inspirados, né, pela palavra do Major, que já tinha acabado de falecer, e decidem sim fazer uma revolução. Então primeiro eles decidem os líderes. Os líderes então seriam os porcos. Tem o Bola de Neve, que ele é Trotsky, que na verdade ele, no livro, né, Bola de Neve usa muito do quesito da persuasão, um pouco diferente de Trotsky, ele já era um pouco mais radicalista, ele perseguia as pessoas se possível. O Napoleão, que representa Stalin e Marx, certo? Stalin era o líder, né, do comunismo, da União da República Socialista Soviética, e também tem o outro lá, o Garganta, que ele é o porta-voz, assim por dizer, de Napoleão no futuro. Vocês vão entender caso vocês leiam o livro. Enfim, todos os animais concordam que os porcos seriam o líder, porque segundo os animais, até mesmo os porcos, eles eram os mais inteligentes e aptos, e os animais concordam com isso. Então eles fazem a revolução, eles conseguem expulsar Jones da fazenda, eles são livres. Até então, eles começam a trabalhar mais do que antes, porém eles recebem o que é empregado, certo? Eles recebem algo justo, pelo menos no começo. E aí onde a história começa. Eles fazem 7 mandamentos, os porcos, né? Que são esses daí na tela também. E depois eles vão mudando esses 7 mandamentos por causa da luxúria, por assim dizer. É muito engraçado, na verdade, engraçado não, né? Mas é muito interessante ver o que acontece, porque esse livro, ele mostra literalmente uma pessoa, que no caso é o porco, que vai ser o líder de tudo, né? Napoleão, se perdendo pelo poder, certo? Sendo conduzido por aquilo e acabando virando o que vocês vão ouvir de mim a seguir. Mas continuando.
os animais eles começam a trabalhar, eles começam a se virar bonitinho, certo? Napoleão e Bola de Neve ali, que seria como o presidente e o vice, estão ali administrando tudo, tá sendo tudo igualitário, tudo certinho, cada pra cada. Só que, passando um tempo, Napoleão começa a puxar um pouquinho mais, começando pelas maçãs. Ele fala que os porcos precisam das maçãs porque é essencial. E os animais nem falam nada, ele só aceita, certo? E de pouquinho em pouquinho ele ia começando a ganhar vantagem em cima dos outros animais, assim como o Jones fazia. No meio disso, alguns animais percebem, tipo os cavalos, tá ligado? Só que eles não falam nada. Cavalos não falam nada. Por quê? Segundo o livro, porque eles eram fiéis e estavam fazendo aquilo pelos outros animais e era por isso que eles não falavam nada. As ovelhas que ali estavam não fazia ideia, né? Até porque a ovelha aquilo segue um líder sem falar nada. Tanto que entre um dos 7 mandamentos que vocês leram aí na tela, tem aquele 4 pernas bom e 2 pernas ruim. E é o que as ovelhas seguiam fielmente a palavra de Napoleão. Continuando. Tem um burro no meio de tudo, que é o meu personagem favorito. E ele era o único ali que não cogitava, que não estava de fora daquela revolução, sabe? Desde o começo assim, ele olhava de fora porque ele já imaginava o que ia acontecer. O pessoal que lê o livro fala que ele é o próprio George Orwell, sabe? A representação de Orwell aí, que é o burro da história. Que é o animal mais sábio e mais velho ali, né? Até que o porco morreu. Então a história vai seguindo, coisa vai, coisa vem. Eles vão mudando alguns dos mandamentos, como o da cama. Por exemplo, tinha o da cama que nenhum animal ia dormir sobre a cama. Depois vira nenhum animal ia dormir sobre a cama com lençol, né? Mostrando aí que o lazer, o luxo já estava tomando conta dos porcos, afinal, né? E um futuro recente, após esses acontecimentos aí, Napoleão e Bola de Neve briga. Acaba brigando, só que Napoleão arma pra Bola de Neve e Bola de Neve acaba saindo como um criminoso. Então, assim que Napoleão arma pra Bola de Neve, ele usa da sua força militar, né, que seria a representação, que seria cachorros que ele tinha retirado da mãe logo criança e eles foram criados para proteger Napoleão. Então, após armar para cima de Bola de Neve e ele ser considerado um traidor ali de todos, ele vai ser exilado, ele nunca mais vai aparecer, ele foi jogado fora. Napoleão consegue o total autoritarismo. Ele consegue governar sozinho e ser o único e benevolente ali. Então, o que ele decidir, tá decidido. Ele tirou o outro lado de poder dele, sabe? Tudo isso por causa de uma coisa que você só vai descobrir quando ler o livro. Que é uma coisa interessante, que é um símbolo que representa muita coisa ali. Que é o catavento. Eu falei, não aguentei. Mas seguindo. Então, é interessante você ver o jeito que o Napoleão vai se perdendo pelo poder e os outros animais vão percebendo aos poucos e outros animais nem tanto, que ele começa a ter vícios humanos, ele começa a fumar charuto, a dormir em camas e no final do livro tem a parte mais marcante que ele aparece jogando carta com outros humanos. E no final do livro ele aparece jogando carta com humanos, assim, sabe? Onde você pode fazer a reflexão de que nem dá mais para diferenciar ele dos humanos. Ele já virou um humano, assim por dizer, né? Então esse livro julga muito hierarquia, por assim dizer, sabe? Então, pessoal, vamos chegar a uma conclusão do livro. O livro, ele, né, fala sobre a hipocrisia da tirania, aquela questão, assim, de você julgar alguém, né, que é um tirano, por exemplo, Jones, e você acabar se tornando um, igual o porco Napoleão fez, né. Ele também fala da história dos animais, que acharam ter a liberdade quando tiraram o Jones, mas na verdade eles só se livraram dos humanos e não conseguiram a liberdade por causa de Napoleão. Né? Eles na verdade acabam trabalhando mais do que quando estavam com o Jones e ficaram na mesma situação, o que é bem trágico. E o livro também tem outros personagens que eu não disse no resumo, por exemplo, como Moisés, o corvo, né? Que ele é como se fosse a igreja, como se fosse a religião ali. Ele sempre fala de uma fazenda de açúcar, algo assim entre o céu, sabe? Apesar dele ser um corvo domesticado, ele é um personagem que nunca é escutado, talvez assim como a religião, né? E ele também é composto por outros personagens, como os cavalos. Tem um cavalo em especial que eu não me recordo o nome agora, queria literalmente trabalhar cada dia mais, certo? Que ele falava que Napoleão estava correto e ele queria se aposentar e viver a vida mansa depois. Era esse, que é o personagem mais comovente, eu diria,
da situação toda por causa das coisas que acontecem, né? Bem, meu personagem favorito de todo é Benjamin, o burro, certo? Por causa que ele é um dos únicos, assim, que seguiu o que imaginava, que procurou conhecimento e não se afundou junto com o resto dos animais aí, seguindo um líder cegamente. E o personagem que eu menos me identifico é o próprio Napoleão, por causa que ele começa a utilizar do poder, ele começa a utilizar de coisas que eu não gosto para ganhar vantagem em cima dos outros, seja lazer ou adendos, como luxo de alimentos e tudo mais. Então ele utiliza do que ele tem ali para poder ser superior a alguém, sabe? Eu acredito que todos tenham que ter, sim, certo? Lazer e conforto. Se alguém tem mais do que alguém, tem que ser conquistado sem atrapalhar na liberdade do outro, tá? Por exemplo, tem que ser algo que não atrapalhe o outro, entende? E isso não acontece, né? Já que Napoleão, ele atropela todo mundo por ser o líder e todo mundo tem que ficar quieto. E é legal que eu também vi algumas frases, certo? De pessoas, comentários, eu assisti vídeos, podcasts de pessoas falando sobre o livro e eu ouvi duas frases muito interessantes, que é: entre a esquerda e a direita, as duas são diabólicas, e é verdade. E a outra é: quando você derruba um sistema, você acaba criando outro, que é realmente o que acontece no livro, né? Porque você derruba o sistema de Jones, mas acaba entrando no sistema de Napoleão, né? Na verdade, o que acontece, né, resumidamente, é que os animais trocam 6 por meia dúzia. E eles só vão perceber isso depois. Bem, eu consegui falar um pouco sobre o que eu queria do livro. Eu acho que eu não consegui falar tudo. Esse vídeo aqui está sendo feito só por causa da faculdade. Eu não sei se eu vou deixar público. Mas caso você veja esse vídeo e goste, deixa um like. Se quiser comentar alguma coisa, sua visão, seus pontos, se você já leu os personagens que você gosta, não fica à vontade. Eu espero, professora, que tenha sido bom, né, no mínimo, e que você me dê uma ótima nota. Enfim, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.